vocês conhecem a Leitão e o Azevedo, né? Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo. E falando de Estados Unidos, tem, tem um print que eu quero colocar para vocês que é fenomenal. É incrível isso daí. Vamos colocar do Marcelo de Carvalho, da Rede TV. Ele colocou um print da Miriam Leitão. Veja isso, né? É fantástico isso. Democracia norte-americana mostra sinais de fraqueza ao não barrar avanço de Trump. Aí o Marcelo de Carvalho, não precisa nem colocar o print dele, mas ele escreve: segundo a ótica doente dessa senhora, os Estados Unidos, esses mesmos dos Founding Fathers, né, os pais fundadores, vão mal de democracia. Quem entende mesmo do assunto é ela. E daí a gente tem também mais um print. Vamos colocar o do Reinaldo Azevedo agora, para vocês darem uma olhada nesse print do Reinaldo Azevedo. E olha como a linha é a mesma, tá? Reinaldo Azevedo: Trump elegível prova que protegemos democracia mais do que os Estados Unidos. Então, aqui é uma espécie de vale-tudo, e eu vou começar pelo Holiday, essa daqui. É uma espécie de vale-tudo, Holiday, para você tirar o seu adversário político do jogo. Eles estão fazendo menção à decisão da Suprema Corte, que foi unânime. Foi uma decisão unânime. Até os juízes com enviesamento à esquerda, progressistas, os caras de esquerda lá da Suprema Corte, os justices, decidiram que não é papel dos tribunais estaduais tirar um cara da possibilidade de concorrer, uma vez que quem tem que decidir isso é a população, Holiday. Pois é, e você vê a falta de profundidade no argumento desses sujeitos quando você percebe que não importa o motivo que o Trump deveria ser tornado inelegível ou retirado das eleições, o que eles querem é que ele seja retirado. Não importa se há motivo, se há, se não há, se é de acordo com a lei, se não é. Importa que ele seja retirado das eleições. Ou seja, aí você percebe a lógica que trouxeram aqui para o Brasil também. Não importa se tem motivo ou se não tem que tirar o Bolsonaro da eleição. É isso que importa para eles. E isso, evidentemente, demonstra que aí sim eles são os inimigos da democracia. No caso do Trump, fica muito evidente a razão dessa decisão ter sido unânime. Porque quem estava tentando impedir o Trump de concorrer às eleições eram os estados. Né? Você defender que um estado, ou dois, ou três que sejam, seja capaz de impedir um candidato a presidente de se apresentar para todo um país é um completo absurdo. Quer dizer, como é que a vontade da justiça de um estado iria prevalecer sobre a vontade ou sobre o direito de todo um povo escolher o seu presidente da República? Isso não faz o menor sentido. Só que vai mais além ainda. Em fevereiro, já haviam notícias indicando que a Suprema Corte seguiria por esse caminho, ou seja, que recusaria essas decisões de justiças estaduais e permitiria, por ampla margem, ainda não se falava em unanimidade, mas por ampla margem permitiria que o Trump concorresse, como de fato aconteceu, e por unanimidade. Mas houve uma frase de um dos juízes, o Brett Kavanaugh, que eu acho que ela é muito fundamental e ela traz uma lição para o Brasil, que é o seguinte: ele foi questionado ali durante a discussão sobre o processo, né, se o Trump realmente deveria ter esse direito de concorrer depois de tudo que fez e tal, e aí lançaram lá todas as narrativas dele. E aí a declaração dele foi a seguinte: e nós, juízes, teríamos direito de retirar o direito do cidadão de escolher livremente o seu candidato? É disso que se trata. Quer dizer, o sujeito está sofrendo processo, é acusado disso, é acusado daquilo, mas a democracia não é exatamente sobre o povo escolher livremente. Impedir alguém de se candidatar, portanto, não é atentar somente contra o direito daquele que se candidata, é atentar contra o direito daquele que vai escolher. E, nesse sentido,
o Brasil dá uma lição uma lição ao mundo do que não fazer com a sua democracia. Ou melhor, dá uma lição ao mundo de como se transformar em uma ditadura em pleno século XXI. Exato. E, Satie, a gente tem um trecho dos jornalistas. Olha como a cabeça é igual, tá? E a lógica é a seguinte: se o cara é um conservador, se um cara é de direita, a gente tem que tirar o cara do jogo. E eles usam os mesmos argumentos da Leitão e do Reinaldo Azevedo. Olha, esse trecho foi traduzido por inteligência artificial da CNN lá dos Estados Unidos. Vamos colocar para vocês aí um trechinho. Você sabe, infelizmente para a América, o tribunal não está necessariamente errado. É assim que os fundadores queriam que fosse, e isso é lamentável. Eles tinham o desejo de que o Congresso, as pessoas mais próximas de seus eleitores, tivessem a autonomia para criar as regras das leis em vigor. Isso não muda o fato de que, devido ao gerrymandering e outros problemas, eles não estão fazendo seu trabalho na Câmara. Eu concordo que é muito improvável, quase impossível que o Congresso tome medidas. Mas esta é agora uma pergunta justa que Manu Raju, Melanie Zanona deveriam estar fazendo aos membros do Congresso. Você concorda em aprovar a legislação que nos dê regras sobre como isso funciona? Poderia ser no futuro. Então, eles querem de qualquer forma tirar o cara do jogo, né? E a mesma coisa acontece aqui no Brasil. Percebe que existe um espelhamento do discurso que eles usam lá com o que a gente está enfrentando aqui no Brasil? E o pior, Marcos, ela está lamentando, ela está lamentando que, graças aos pais fundadores, que era exatamente isso que eles queriam. Eles queriam que houvesse liberdade, eles queriam que o Congresso tivesse autonomia, eles queriam que a Suprema Corte fosse o que é a Suprema Corte e que os Estados Unidos se tornasse o que é hoje. Os Estados Unidos só é o que é graças aos pais fundadores. Aí essa pessoa está lá reclamando dos pais fundadores. É bem possível que não tenha construído nada, é bem possível que não tenha feito nada em prol da democracia. Aqui no Brasil já é um pouco diferente, porque quem quer dar aula de democracia é a Miriam Leitão, que foi ativamente combatente. Ativamente. A Miriam Leitão quer dar aula de democracia, e não quer dar aula de democracia para o Zimbábue, para a Nicarágua, ela não quer dar aula de democracia para Cuba, ela não quer dar aula de democracia para o Vietnã, ela quer dar aula de democracia para o farol da liberdade no Ocidente. Ela quer dar aula de democracia para os Estados Unidos da América, que permite candidatura independente, que tem um alto nível, índice dos mais altos do mundo de liberdade de expressão, de imprensa, de liberdade econômica. É impressionante como os jornalistas brasileiros tentam, de alguma forma, ensinar aqueles que são mestres no assunto. A Miriam Leitão, ela participou ativamente de guerrilha, coquetel Molotov, foi presa. Miriam Leitão foi presa, atentando justamente contra a democracia e quer dar aula de democracia para os Estados Unidos. A Miriam Leitão não quer o Donald Trump, bem como não queria o Javier Milei, bem como não queria a primeira-ministra da Itália, agora me falhou a memória. A Miriam Leitão é do tipo de ala jornalística, extremista, esquerdista, declarado, que não quer que a direita cresça, que não quer que a direita assuma o seu espaço. A Miriam Leitão é do típico da democrata e do típico daquela que defende a democracia, que só é permitido aquilo que concorda ou que fale, ou que só é permitido aquilo que ela concorda. A Miriam Leitão é do tipo que defende o Estado democrático de direito pela frente, mas por trás afere de morte. A Miriam Leitão é aquela que usa essa palavra, assim como a palavra genocídio, assim como essa palavra foi extremamente popularizada, e o Lula acabou cometendo esse erro crasso, né? Erro equívoco do ponto de vista do português, mas o que ele fez ali realmente foi uma situação tenebrosa para a nossa geopolítica, é a banalização desses termos. O Brasil, infelizmente, a banalização da palavra democracia, Estado democrático de direito, aconteceu. Por isso que você vê as pessoas que promovem a ditadura, as pessoas que promovem a falta, a ausência de liberdade de expressão, se dizendo defensores da democracia e falando essa palavra 50 milhões de vezes por dia. Estado democrático de direito. São essas as palavras que são proferidas por determinados ministros da Suprema Corte. Os mesmos ministros que a vilipendiam, os mesmos ministros que cerceiam a liberdade de deputados federais com foro privilegiado, os mesmos ministros que cerceiam a liberdade da população comum de fazer publicações até mesmo em redes sociais.
São essas pessoas que dizem defender a democracia. Agora, é um pouco complexo, para não dizer vexatório. Você vê Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo criticar aos Estados Unidos da América. É como se o Brasil tivesse alguma possibilidade de ensinar os Estados Unidos da América a relação ou alguma coisa relacionada à democracia. Não é síndrome de vira-lata, obviamente. Em alguns aspectos, nós somos muito melhores do que os Estados Unidos. Nós somos muito melhores em vários aspectos, inclusive no que diz respeito à produção agrícola, nós somos melhores do que os Estados Unidos, em várias situações. Agora, democracia, liberdade, economia, não dá. Não dá nem para começar o debate quando se trata disso entre Brasil e Estados Unidos. Só uma jornalista dessa para tentar fazer uma relação. E o pior, criticar e dizer que o Brasil defendeu a democracia melhor do que os Estados Unidos. Será mesmo, Miriam, então? Será mesmo, Reinaldo Azevedo? Infelizmente, é o nosso jornalismo de cada dia, Marco Antônio, passando uma vergonha atrás da outra para tentar enganar o povo brasileiro. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.